A Folha de São Paulo publicou neste domingo um artigo que eu escrevi e cuja reflexão trago para esse plenário, que é um plenário nacional, pois esse artigo diz respeito à minha cidade, São Paulo, mas ele fala também como podemos enfrentar o déficit de moradias nas grandes cidades brasileiras, que é um problema enorme para todas elas. Vamos à capital de São Paulo, né? Só na capital há um déficit habitacional de 358 mil moradias. Então, cerca de 1.200.000 pessoas vivem na cidade de São Paulo de forma muito pobre, de forma muito precária. No Brasil, segundo os dados do IBGE, são 6 milhões de pessoas, aliás, de famílias, muito mais gente do que pessoas, né? Aproximadamente 20 milhões de pessoas. Então, nós temos realmente um problema seríssimo de habitação no nosso país. Ao mesmo tempo, nós temos 7 milhões de imóveis que estão vazios. Então, o que a gente percebe é um enorme descompasso entre os imóveis vazios, que poderiam ser ocupados por um motivo ou outro, mas geralmente por especulação imobiliária, estão lá vazios, e pessoas que não têm onde morar. Se você tem um imóvel vazio e não tem gente, e existe gente que não tem onde morar, é como 2 mais 2 são 4, que isso vai acontecer, que as pessoas vão ocupar esse imóvel vazio. É o que está acontecendo em São Paulo já há algum tempo, né? O incêndio, o desabamento no Largo do Paissandu, revelou muito mais do que a falta de moradia digna e a especulação imobiliária no centro da maior capital do país, né? Eu acho que revelou uma falta, talvez, de foco, planejamento, porque é um trabalho muito grande a ser feito, né? Que é liquidar com a questão do problema habitacional no centro da cidade de São Paulo. Para isso, que é um trabalho que tem que ter muito foco, tem que ter ousadia e tem que saber que é algo que vai se iniciar, mas que não vai acabar numa gestão, ou nesse caso em São Paulo, nos últimos 2 anos e meio da atual gestão, que está o atual prefeito no lugar do ex-prefeito Dória, que abandonou a cidade depois de 1 ano, sem nunca ter enfrentado esse problema da habitação. Agora, a questão de ter o foco é fundamental, porque se o prefeito tem uma determinação que vai começar a resolver esse problema, começa-se. E sem começar não vai dar jeito, porque são 2 problemas grandes, né, que eu vejo. Que um é a questão no centro da cidade, da habitação, e o outro é a regularização fundiária, que é fora da cidade. A regularização fundiária é tão importante quanto, porque quando a pessoa não aguenta mais morar nas franjas da cidade, que São Paulo significa, se você mora em Parelheiros, 2 horas e meia para chegar no centro, a pessoa acaba se mudando para o centro. No centro, mal ou bem, você arruma um prato de comida, você arruma um emprego informal, alguma coisa acontece. Mas voltando à história do foco e a determinação, eu quero lembrar algumas cidades que realizaram esses milagres, entre aspas, né? Buenos Aires, ela se renovou quando fez Puerto Madero, que era uma região que estava há 100 anos abandonada, e agora não tem um turista que não vá a Porto Madeiro e se encante, né? Renovou completamente aquele lado da cidade. Mas o mais emblemático, que pode ser inspirador, é Paris, porque Paris foi posta abaixo, ela virou um verdadeiro canteiro de obras. Por 20 anos, Paris foi um canteiro de obras, graças a um visionário, o prefeito Haussmann, que foi de 1809 a 1891, que ele viveu, que fez a Cidade Luz. Então, alguém teve essa visão do que precisava ser feito, alguém se dedicou e alguém foi tão determinado e tão ousado, porque precisa ter foco e precisa ter ousadia para fazer isso, que conseguiu transformar Paris na cidade mais bonita do mundo, né?
Bom, eu diria que foram processos diferentes, né, distantes do que eu estou aqui me atrevendo a formular, mas ilustra como as cidades são organismos vivos e chega um momento em que o momento é aquele, né, que precisa de uma ação ousada de transformação por uma situação que não dá mais para aguentar. Esse é o momento que chegou para a nossa cidade de São Paulo, né? São Paulo pode, e eu entendo que deve ser pensado, tudo repensado em relação à habitação, amplamente, né? O incêndio, o desabamento que teve no Largo do Paissandu, eles revelam a situação de risco que vivem milhares de famílias, né? E eu, diferentemente de quem critica, acho que o prefeito tomou uma atitude correta de começar uma força-tarefa para vistoriar os 70 prédios invadidos na nossa cidade. Eu sei que não é uma situação fácil, porque as pessoas que ali estão, elas sabem do risco, elas estão ali porque não tem outra possibilidade, elas estão desesperadas, a maioria não quer sair daquele lugar, porém o poder público não pode mais se omitir nessa situação, né? E isso não é abonar a ideia de que o culpado é a vítima e colocar essas pessoas para fora. Eu acho que tem que ser feito por etapas. Primeiro, nós temos que tornar mais seguros os prédios que estão invadidos e que nós não podemos tirar as pessoas porque não tem onde pôr. Quando vem essa história de Bolsa Aluguel, o primeiro projeto de Bolsa Aluguel em São Paulo foi meu, né? Mas ele funciona num período. E do jeito que está funcionando agora, é enxugar gelo. Você vai dar R$400 de Bolsa Aluguel para a pessoa ser vítima desses, eu chamaria até de coiotes, né, que invadem o prédio, e ela vai pôr esses R$400 para morar exatamente num pardieiro que pode pegar fogo. Então, não adianta fazer Bolsa Aluguel. Tem que ser um investimento, primeiro, enquanto a situação é tão ruim, precária e falida, de tornar aquele lugar que a pessoa está, não um retrofit que vai mudar tudo e fica tudo limpinho, bonitinho, arrumado. Não, isso vai ter que ser feito. Mas seguro, não pode ter aqueles gatos todos. Tem que ter umas aulas para as pessoas que moram ali, que não pode pôr tomada com 3 encaixes, que parece que foi isso que deu o curto-circuito em São Paulo, né? Tinha televisão, tinha geladeira, tinha 3 coisas que realmente deu um curto-circuito que pegou o fogo. Então, tem que ter uma série de regras de convivência, que eu mesma fico assustada de falar isso, porque é regra de convivência num lugar que não devia ter ninguém morando. Mas ou é isto, ou é um fogo daqui a pouquinho e mais outro desabamento, né? Então, é uma possibilidade de mais civilizada, enquanto não se consegue pegar os prédios, que hoje já tem lei, já está tudo pronto. Você pode desocupar prédios que deixaram de pagar imposto, desapropria. Já tem vários até desapropriados que já começam a ser invadidos porque não fica mais um minuto, né? Sem ter acabou a pessoa percebe que não tem mais ninguém ali, é muito pouco tempo para ele ser invadido rapidamente de novo. Então, aí nós temos que fazer o tal do retrofit, que é uma empresa de capital privado, faz a reforma, aluga o prédio para a prefeitura, um prédio decente, né? E a prefeitura paga para essas pessoas o tal da Bolsa Aluguel, para elas poderem pagar, para elas terem condição de moradia ali, né? Subsistência. E aí a prefeitura, aos poucos, ela vai conseguindo fazer esses retrofits nos todos os prédios que estão na prefeitura abandonados. Acho que temos também que falar com o Banco Mundial, com outras instituições internacionais. Lembro quando prefeita nós conseguimos uma verba enorme do BID, né? Uma verba, então, internacional, era para modernização do centro, e isso foi utilizado. Acho que nós podemos também agora utilizar para habitação. Tem muita coisa que tem que ser pensada. Agora, é muito importante também avaliar que a cidade, uma cidade, isso eu pude averiguar em muitas viagens, que uma cidade, o principal cartão postal é o centro. Agora, o centro, ele só é seguro se você tem um mix social, se você tem várias pessoas de classes sociais que moram
dar mais um minuto, vai ter que dar o tempo para ele. Como é que eu faço aqui? Me ajuda aqui, Zezinho. Espera aí que ele está... Minutinho, senadora, eu estou enrolado aqui. Já voltou. Foi bem? Tá, obrigada. Ele vai apitar de novo. Se você puder dar mais uns 3 ou 4, eu agradeço, porque aí apita menos. Uma cidade só é segura se ela fica acesa à noite, se ela funciona, se ela tem, não importa o quê, funcionando, né? Aberto, que as pessoas, então, possam se locomover. Em qualquer lugar do mundo é assim. O centro de São Paulo, ninguém vai à noite de medo, né? É sujo, é perigoso. Então, isso é muito importante, que nós pensemos também, não só numa intervenção pequena, focada, mas numa intervenção, além de focada, pense no que é uma cidade moderna no mundo, como é que tem que ser, né? E eu aí parto para a regularização fundiária, porque as pessoas moram hoje nas franjas da cidade de São Paulo. Essas franjas da cidade, elas são enormes, né? Você tem bairros na cidade de São Paulo, né, que tem 600 mil habitantes, 500 mil habitantes, são bairros, né, regiões. E você tem regiões onde as pessoas moram sem esgoto, sem água, sem escola, sem asfalto, sem creche, sem nada e sem emprego. Então, essas pessoas, depois de um tempo, elas se cansam de morar lá, porque não tem possibilidade de nada. Elas vão para o centro. E aí ocorre, senador, o que ocorreu nesse prédio. E vai continuar ocorrendo se nós não fizermos a regularização fundiária desses locais. Primeiro é a posse, porque você dando a posse do terreno, a pessoa já fica. E depois ir tornando o lugar civilizado, onde você possa ter um esgoto, porque tem visitado lugares, senador, onde o córrego, quando tem enchente, o córrego levanta e as fezes invadem todas as casas em volta. Isso com criança, com rato, não dá para viver assim. E eu tenho conversado aqui tanto com os senadores, que muitas vezes dizem, quando a gente briga para recursos para São Paulo, mas São Paulo é rico. Bom, São Paulo é rico, mas São Paulo tem muita gente em extrema miséria e talvez se somar mais do que em outros estados, que tem menos gente, menos população, porque São Paulo atrai. Agora, eu gostaria de dizer que não adianta só pensar na regularização fundiária sem pensar na questão do emprego. E o emprego tem que ser pensado de acordo com a vocação regional, a vocação daquela região. Então, tem que ser feito um estudo daquela região, tem que ser feito um estudo sobre as pessoas que moram naquela região, o nível de escolaridade, o nível de se tem ou não universidade naquela região, o nível de qualificação que tem que ser investido. Nós temos céus em toda a cidade, nas franjas da cidade, nós podemos investir em qualificação e é a função da prefeitura, nesse momento, né, já foi em vários momentos, nesse momento, criar esses empregos, né, a partir da qualificação das pessoas. Então, o problema é muito grande, mas é um problema que temos que focar, ousar, ter determinação e começar. E a cidade de São Paulo precisa. Muito obrigada pela consideração, senhor presidente.